Olá, pessoal, boa noite. Estamos, estamos aqui ao vivo, né, na página do Sinced, abrindo a nossa primeira live. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu acabei de verificar aqui, a Poliana já está online, seja bem-vinda. E é isso. Vamos começar então a nossa primeira live em tempos de pandemia de coronavírus, né? Nós somos do Sinced, Sindicato Municipal de Servidores da Educação. Nós temos aqui a Vera, professora da rede municipal, a Thaís, servidora administrativa, eu, professora Juliana, o nosso companheiro advogado, né, da Abrapo, o senhor doutor Hugo Esquer. E nós estamos aqui nessa live para a gente poder fazer um debate sobre o decreto 896 de 2020, do dia 13 de abril, que está aí atormentando a vida dos trabalhadores da educação. Em outros estados, né, ou em outros países, fazer com que atenuasse, né, diminuísse um pouco a situação econômica e a situação de saúde, né, para que as pessoas possam passar por esse momento que já é grave pela situação da saúde, passasse com um pouco mais de dignidade. Ele coloca, né, esse decreto aí, que vai, então, levar muitos, né, quase 3 mil e mais de 3 mil, tem encarado, né, esse decreto, né, do prefeito Iris Rezende nesse momento. O que você coloca aí como visão, né, que a gente tem trazido aí da categoria, né, a interpretação e a percepção de todos, né, da maioria, sobre esse decreto? Então, Vera, sobre tudo que a gente já refletiu através das nossas notas, através dos nossos grupos, né, de WhatsApp, a gente percebe que esse decreto ele foi extremamente covarde, né? A prefeitura agiu de forma extremamente covarde com os trabalhadores da educação, uma vez que os contratos eles já vivem numa situação de desvalorização, né, totalmente precária dentro das escolas, e com esse decreto a situação ficou pior, né, porque eles foram praticamente colocados no olho da rua, né, tanto é que a gente pode considerar esse decreto como um decreto do desemprego, porque ele afetou, né, a vida das pessoas de uma forma extremamente covarde, inescrupulosa e sem medidas, né, e totalmente absurda também. Então a gente percebe que a prefeitura ela não teve consideração pela situação da pandemia mundial, pelo fato da gente permanecer em isolamento social, né? E dessa forma ela agiu de forma incoerente com toda essa crise social que a gente está vivendo, né? Então isso demonstra que a prefeitura não está preocupada com a vida do trabalhador, né? Ela está preocupada em resolver os problemas econômicos de administração econômica voltada somente para eles, né? A gente não vê um fundo mesmo de preocupação com a vida do trabalhador da educação, né? Então é dessa maneira que a gente encara. Agora eu vou perguntar para a Thaís sobre Thaís, tá me ouvindo, Thaís? Sim, tô ouvindo.
de acordo assim com tudo que a gente já colocou aqui, né, e de acordo também com o que a gente tem publicado no blog do Sinced, enquanto Sinced, você acha que o Iris Rezende podia ter tomado outra atitude em relação a essa situação da pandemia mundial? E por que que ele não tomou? O que você acha disso? Bom, com certeza ele poderia sim ter tomado outra atitude, né? Sem mandar todas essas pessoas embora, né? Cortando altos salários. Claro, ele tirou algumas gratificações, alguns auxílios, mas mesmo assim, com certeza ele poderia ter cortado mais, sem prejudicar, né, tantos trabalhadores, ter cortado os altos salários dos secretários, né, até dele mesmo. Também eu acredito que os vereadores também poderiam ter o salário diminuído, né? E não ter ficado tantas pessoas assim na rua sem ter nada, né? Então, assim, por que que ele não tomou essa atitude? Porque ele mostra que não está nem aí para os trabalhadores da educação, né? Ele não está nem aí. Por que que ele não tomou? Porque ele economizou aí 9 milhões, cerca de 9 milhões com esses contratos rescindidos, né? E com aplicações ridículas desse dinheiro, que no momento não vai, não é necessário, né? Um exemplo é construir um muro no cemitério no valor de R$1 milhão. Que muro é esse, nesse valor? Uso de cartões corporativos, contratando agência de viagem, nesse momento de pandemia. Compra de banheiros químicos, camisetas para eventos. Para quê? Nesse momento de pandemia? Em que as pessoas têm que ficar em casa, não pode fazer nenhum evento. Então, assim, ele simplesmente cortou, né, esses salários desses contratos e não informou onde ele vai investir esse dinheiro. Mas, assim, a gente procurando, a gente foi saber que são investimentos ridículos. Acredito que uma forma de estar desviando dinheiro, né? Porque nesse momento são investimentos que não são necessários. Então, assim, mais uma vez, ele mostra que ele não está nem aí para os trabalhadores. Juliana, qual é a avaliação do Sinced sobre a luta dos contratos e dobras? Então, o Sinced, ele sempre teve uma preocupação de abarcar a luta como um todo, né? Não fazer uma luta de poucas pessoas, pegar apenas uma parte da categoria, né? A preocupação do Sinced sempre foi envolver todos os trabalhadores da educação como uma classe, né? Afinal de contas, a gente acredita na luta de classes, né? Não nessa questão de dividir para conquistar, como a prefeitura tem feito, né? Na verdade, esse decreto, ele veio para dividir a categoria, né? E quando os contratos, eles foram os mais afetados, né? Inicialmente, a gente percebeu que esses contratos, eles não tinham outra opção, a não ser ir à luta mesmo, como eles fizeram, né? Organizaram uma belíssima carreata para o Paço Municipal, apesar de toda essa situação do isolamento, né? Eles se organizaram com responsabilidade, usando máscaras, né? Sem sair de dentro dos carros, com o propósito de lutar, né, de tentar protestar contra aquilo que estava sendo feito de pior para eles, né, que foi esse decreto. Então a gente reconhece, né, nós enquanto Sinced, nós reconhecemos que foi uma luta justa, né, que foi uma luta digna, admirável,
eles se colocarem nessa condição de ir para o passo, e chegando lá eles foram reprimidos com truculência da PM, alguns foram presos, né? Isso é uma ação extremamente absurda da prefeitura, né? Mas a gente, aliás, uma ação absurda da PM a mando da prefeitura, né? Mas a gente reconhece isso como uma forma de luta, né, de luta justa, de luta digna, para a gente poder superar essa situação crítica que ficou aí após esse decreto. Eu quero agradecer, pessoal, aí em nome do Sinced. O pessoal está acessando aí bastante a nossa live, né? Tatiane Alves, Aparecida da Silva, Angélica Souza, Elber Moraes. Nós temos alguns probleminhas técnicos aí, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo a live, mas para a próxima live a gente garante que vai ficar melhor, tá bom, pessoal? Então agora vamos passar para a próxima pergunta. Sobre esse decreto aí do desemprego, que tem gente falando que já foi suspenso, mas não tem nada garantido, né, doutor Hugo? Foi suspenso ou não foi? Como é que tá aí a situação do decreto? Existe uma decisão, né, judicial que suspendeu os efeitos do decreto, né, para os professores contrato temporário, né? Porém, essa ação não abrange todos que sofreram essas suspensões. Esse decreto ainda vale para um grupo razoável de pessoas. E ainda assim eles podem recorrer, né, enfim, né, mas por enquanto o decreto não está suspenso para os professores de contratos temporários. Isso. Então, pessoal, só para falar mais convictamente sobre isso, porque tem pessoas colocando aqui na página que o decreto já foi suspenso, né? Ele não foi suspenso. Então, como o doutor Hugo colocou aí, saiu essa liminar que visa apenas os contratos, mas uma outra grande parcela da categoria continua prejudicada, né? Então, a gente não pode ser corporativista e pensar somente em uma parte da categoria. Esse não é o nosso princípio de luta. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Thaís. É isso mesmo, Vera? Isso. Né? É o quinto ponto da nossa live, né? Isso mesmo. Isso, exatamente. Thaís, o que o Sinced ele está fazendo diante de toda essa situação crítica que envolve esse decreto diante dessa pandemia mundial? Então, desde que esse decreto saiu, né, nós estamos fazendo várias ações para estar denunciando, para estar informando as pessoas sobre todos esses absurdos que o prefeito vem fazendo, né? Então, a princípio, teve a carreata, o buzinaço, né? Cartazes e notas que foram postados pelo Sinced para estar denunciando todas essas situações, né? Também tem a questão da licença prêmio, né? Em que até a assessoria jurídica do Sinced elaborou um modelo de requerimento administrativo para o servidor que não estiver satisfeito em tirar essa licença nesse momento, pedir a suspensão desse direito, né? E também participando de todas as votações, acompanhando tudo o que envolve esse decreto, a suspensão desse decreto, e sempre lutando a favor de todas as categorias, não só de uma categoria, né? Então, assim, o Sinced está sempre envolvido e procurando evidenciar tudo e chamando todas as categorias para a luta, porque é o momento de se unir. Não é concursado aqui,
contrato de lá, professor daqui e auxiliar de lá, não, é todo mundo junto, todo mundo é da educação, todo mundo é trabalhador, todo mundo precisa. Então, o Sinced está, sim, sempre correndo atrás para todos terem os direitos iguais, né? É isso. Ok. Thaís, você agora vai fazer pergunta para o Hugo, né? É isso? Isso. E agora são as considerações finais. Antes das considerações finais, o doutor Hugo vai falar também sobre a ação que o Sinced, ação que está movendo, que a Abrapa está movendo, né? Isso. Boa noite novamente, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar participando, né, dessa live, né? É a primeira vez que eu participo também. E assim, muito gratificante estar podendo contribuir aí com os trabalhadores, né? Nesse esclarecimento, né, do que está sendo feito juridicamente, né? Então, primeiramente, nós entramos com outra questão, né, que eu faço parte da Abrapa, igual a Vera falou, né, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, e qualquer questão que precisar, né, de criminalização, pode contar conosco para a gente apoiar a defesa e etc. Então, outra questão também que a gente entrou, né, com ação popular, né, contra esse decreto. Essa ação tem um número de 518935.5.61. Ela estava tramitando na 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e, como a gente pediu a dependência para o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, o juiz da 4ª Vara determinou a remessa do processo para esse juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, porque já tem um processo lá falando contra esse decreto, né? Então ele é um juiz prevento, né? Então o nosso objetivo dessa ação popular, que a gente entrou em nome de representantes do Sinced, né? A gente visa a nulidade total desse decreto, né? Que é o decreto número 896, né? De 13 de abril de 2020, porque no nosso entendimento, né, ele viola direitos fundamentais, né, dos trabalhadores, né? Então, além disso, né, de violar esses direitos fundamentais, das violações é o princípio da legalidade, né? Porque o decreto ele foi editado prevendo questões que a lei não autoriza. Então, ou seja, existe uma hierarquia, né, nas normas jurídicas, né? Primeiro a gente tem a Constituição, emendas da Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, né? E só depois dessas normas que vêm os decretos, né? Então, o decreto serve para regulamentar a lei, né? Então, no que a gente está vendo aqui, o decreto está servindo para limitar a lei. Isso é algo ilegal, né? Então, falar que está proibido a progressão horizontal, vertical, enfim, proibido, está suspenso o pagamento de salários, né? Isso, ao nosso ver, né, viola o princípio da legalidade, porque não tem previsão legal autorizando essas suspensões, né? E a gente pode até perceber na justificativa do prefeito, né, ao editar esse decreto, que foi a justificativa de preocupado com a disponibilidade orçamentária e financeira do município, né? E, ao nosso ver, né, a Constituição assegura que entre o direito de disponibilidade orçamentária e financeira do município versus o direito à vida, à saúde, à alimentação, né, o direito às gestantes trabalharem, né, receberem seus salários, porque esse decreto com certeza cortou o salário de mulheres grávidas, né? Enfim, a gente não pode priorizar a disponibilidade orçamentária da prefeitura, em detrimento de todos esses direitos essenciais. Então, na nossa ação popular, a gente questionou esse ponto também, porque a prefeitura, além de ter descumprido com as
regras legais, também não está observando qual que é o bem jurídico mais relevante, né? Que é o direito à vida, à alimentação, à saúde. Como que um trabalhador sem salário vai poder comprar que boa para higienizar a sua casa, né? Para se proteger do coronavírus, né? Então, isso tudo foi questionado na nossa ação, né? E outro também, esses trabalhadores que tiveram seus decretos, seu salário suspenso, eles sequer vão ter direito aos míseros R$600 que o governo federal está fornecendo, né? Então, é um absurdo o que aconteceu com esses trabalhadores, né? Então, a gente questiona todas essas ilegalidades no processo e estamos ansiosos aí na resposta do juiz. Isso aí. Então, quero agradecer, né, as informações e os esclarecimentos e a participação do Dr. Hugo Isquet, advogado da Abrapo. Tá? Acho que ficou bem claro aí para todo mundo. E é isso, né? Agora vamos passar para as considerações finais com a Vera, certo? Que a gente já está com o nosso tempo aqui quase esgotado. 4 minutos, né? Parece, se não me engano. No máximo. Então, quero agradecer, né, todos que acompanharam a gente nessa primeira live, né, com todas as nossas dificuldades técnicas e mesmo aqui no contexto do conteúdo mesmo, né, que a gente teve pouco tempo, né, para organizar tudo, mas a gente quer, assim, reafirmar nosso compromisso, né, o compromisso do Sinced, em estar com esse permanente diálogo, permanente interação e ouvindo, né, e manifestando junto com a categoria todos os anseios e todas as angústias, né, e a luta. Né, a luta ela vai continuar, seja, né, mesmo agora em período de pandemia, seja pelas redes sociais ou presencialmente mesmo, né, nos momentos que forem necessários. Então, é esse o compromisso que a gente assume, né, de estar também ouvindo e interagindo com toda a categoria, seja nos grupos, né, do WhatsApp, os quase 40 grupos da categoria, né, em todas as suas diferenças, seja do administrativo, auxiliares, professores, diretores e todos, né, da categoria, como bem disse a Thaís, né, que o Sinced não faz uma luta isolada, porque essa separação e isolamento só nos enfraquece. Então a gente quer uma luta conjunta, né, e quer, assim, o direito de todos sendo garantido, né, não para alguns sim, para os outros não. Então, a gente quer aqui, então, agradecer, né, a todos e todas que acompanharam e nos preparar para a próxima live, e nos colocar também à disposição, né, de maiores esclarecimentos, de maiores dúvidas e também de estar também dirigindo e acompanhando essa luta que é de todos nós. Muito obrigada, boa noite. É isso aí. Então, pessoal, para a gente finalizar mesmo agora, essa live ela está sendo gravada, nós iremos transmitir através do canal do YouTube do Sinced, né? Canal de vídeo também, áudio e vídeo do Sinced, que tem lá no YouTube, e aqui também vai permanecer gravada por um período de 24 horas, tá? Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pode acompanhar também através da gravação. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Então é isso. Não, só isso mesmo. Obrigada. Só isso mesmo, né? Muito obrigado a todos e todas. Valeu. A luta continua. Obrigada. Até a luta continua, companheiros. Até a próxima. Isso, vamos lutar junto. Como é a primeira vez, né, que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, né? A gente já esperava por isso, a gente sabia que poderia ter algum problema na transmissão, afinal de contas, ninguém aqui é especialista, né? E com muita humildade, se a gente realmente não conseguir fazer essa transmissão como deveria acontecer, a gente faz uma nova corrigindo os nossos erros, né?